E como o senhor lecionava a maioria das matérias, o senhor precisou de um auxílio, né, no começo. O senhor podia nos contar um pouco como foi a chegada dos cônegos da Santa Cruz para auxiliá-lo na Eu estava em Petrópolis pela altura de 74, se não me engano, e de repente recebi uma visita, dois padres solenes, altos, alemães, um era alemão, o outro era belga, e que tinham sido mandados por D. Sintra, o bispo de Petrópolis, dizendo que eles conversassem comigo. O negócio foi difícil porque eles eram alemães e austríacos, eram alemães sim. E eu não sabia alemão, estudei 1 ano e meio, mas era quase nada, porque também nunca tive o poder de me dedicar. Então, eles ficaram olhando para outro, aí eu falei, mas podíamos conversar outra língua, por exemplo, francês. Francês eu já, ou italiano, muito mais, né? Mas também eles não conheciam nada. Resolvemos conversar em latim. Veja como o latim nos salvou na hora. E ficamos conversando mais de 1 hora em latim, os três. Eles expuseram o plano deles, eles eram padres que estavam insatisfeitos com a sua situação nas diversas ordens ou paróquias ou dioceses e que queriam alguma coisa nova. Mas eles se sentiram assim fortalecidos e inspirados pela devoção aos santos anjos, que já tinham sido esquecidos, havia até teólogos que negavam a existência dos anjos. Então eles queriam uma coisa assim. E tá bem, e eles falaram comigo, disseram que eles estavam já com um grupo razoavelmente grande, já tinha alguns até no Brasil, em Curitiba ou em Guaratinguetá, e eu guardei aquilo. Depois eu fui à capela e me consagrei fiz a consagração ao São dos Anjos. Mais tarde, quando eu já estava aqui em Petrópolis, anos depois, na hora do apuro, eu lembrei deles. Falei, eu vou pedir socorro para eles, mandar um SOS. E foi o que aconteceu. E estranhamente eles me responderam imediatamente. Eu estava numa visita pastoral em São Francisco, e eles vieram logo e me disseram, olha, nós vamos aí visitar o senhor. E veio um padre, agora eu não me lembro o nome dele, mas ele veio aqui, me ajudou na vida pastoral, inclusive nas confissões, no começo, e depois voltou para Guaratinguetá. E subitamente, já no fim da vida pastoral, eu recebo um telefonema. Olha, venha cá, porque nós temos de nos encontrar para discutir aquele assunto. E eu falei, mas aonde? Em Roma. Falei, mas como? É absurdo. Eu não vou deixar a diocese assim. Não, mas eu vinha logo. Nós precisamos resolver isso logo. Tá bom. Aí eu procurei lá dar um jeito, se compunha os meus compromissos, e assim recebi a passagem e fui a Roma. E lá nós nos encontramos com esses padres que já estavam começando o trabalho da fundação da ordem, e que ali tinha até uma casa que seria depois a casa generalícia. Foi uma experiência muito bonita. E eles então decidiram não só aceitar o convite para vir ajudar-nos, mas por uma coincidência assim, muito especial e muito providencial, eles amedrontados com a perspectiva de uma terceira guerra mundial, eles acharam, não vamos construir aqui na Europa para ser daqui a pouco destruído, se vier uma guerra atômica, né? Não era, eles não diziam isso claramente, mas eles sentiam que o problema era esse. Então eles simplesmente disseram, nós vamos para lá. Vieram os 2 padres, os 3 padres para cá, gostaram daqui, porque era o Planalto Central, né? Não tinha, estava perto do mar e, portanto, não estaria muito arriscado bombardeios e outras coisas. E aí eles decidiram não só vir
porque aí eu tive que resolver um problema. Em Roma, eles estavam encontrando muitas dificuldades. Havia até um bispo alemão, um auxiliar, que fazia uma campanha muito grande contra eles por causa da devoção aos anjos. E havia alguns cardeais que estavam também tendo alguns problemas. Não estavam olhando com muito boa vontade, não. Então eles acharam que seria interessante eu entrar em contato com essa gente. Eu era um estrangeiro, de longe, não era alemão. Só que disseram, alguns me disseram, não traga muito os padres porque eles são muito bem vistos. Alemão, então, alemão com a guerra e o nazismo, essa história toda absurda que se criou. Foi assim que eu comecei com o padre Dollinger, que estava lá. Eu comecei então a fazer visitas aos cardeais, estive com 8 cardeais, e depois fui a algumas congregações, e finalmente estive com o cardeal Ratzinger. O cardeal Ratzinger conversou comigo, e no fim me disse, olha, tá bem, eu concordo com que eles vão para o Brasil, mas eu quero esperar um pouco, porque nós redigimos uns pontos de acordo e não sabemos como é que eles vão reagir. Por isso, espere o resultado e depois então eu concordo perfeitamente com a ida. Mas nessa altura eu fui ao Papa. Quando eu falei com o Papa São Paulo II, ele ouviu. Depois ele disse, olha, leve-os consigo. Falei, mas o cardeal Ratzinger, leve-os consigo. Então eu saí de lá, fui à Basílica de São Pedro, os superiores estavam rezando na Capela do Santíssimo, houve uma festa lá, né? E daí então eu escrevi uma carta ao cardeal Ratzinger dizendo que eu não ia atender o pedido dele porque estive com o Papa e o Papa achou que devia levá-lo logo para lá. Foi assim que eles vieram, né? Vieram no começo 2 ou 3, e depois então ficou decidido numa reunião que nós fizemos na Áustria, que o seminário maior da ordem ia ser no Brasil. Então eles vieram, e aí foi necessário procurar terreno, área, etc., porque eles queriam alguma coisa que um deles pudesse se estabelecer com liberdade, e assim foi que começou a obra aqui. Fomos lá então para Miranápolis, que parecia suficientemente longe da cidade para não aceitar muitas interferências e ao mesmo tempo ter a possibilidade de uma ampliação muito grande. Dessa maneira vieram os monges para cá. Naquele tempo, porque aconteceu ainda uma coisa. Quando eles estavam para organizar uma ordem de Santa Cruz, quer dizer, eles que seria uma ordem, uma congregação da Santa Cruz, o cardeal Maier disse, escuta, mas a ordem de Santa Cruz, tradicional no Brasil, em Portugal e no Brasil, essa ordem de Santa Cruz está para se extinguir agora, porque ela foi extinta pelo governo, mas a igreja nunca aceitou isso, mas depois, com a morte do último frade da ordem, 90 anos depois, ela se extinguiria por si. E estavam chegando a essa data. E por que você não pega uma ordem de Santa Cruz? Aí com o trabalho daquele padre, um padre húngaro, que era doutor em direito canônico, e algumas considerações de alguns outros irmãos, foi possível que eles aceitassem assumir a ordem de Santa Cruz. Havia um problema com o governo português, porque ele tinha extinguido a ordem e tinha tomado conta de todos os bens.
E eles achavam que se houvesse uma restauração, eles poderiam reivindicar aqueles bens, inclusive a Universidade de Coimbra, que foi fundada por eles. Mas eles assumiram então o compromisso de não exigir nenhuma reivindicação econômica. E dessa maneira as oposições em Portugal cessaram.